no ar. Fala galera podcast, fala galera do agro, edição de número 9. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui meu diretor, meu amigo, professor Caio Carbonari. Professor, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, né? E queria cumprimentar aí todos os espectadores do podcast Fala Galera. Uma satisfação enorme estar aqui com você, Paulo, nessa nona edição, né, do Fala Galera. Eu tenho dito sempre, né, Paulo é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, e eu faço questão de repetir aqui no seu podcast, Paulo, a admiração que eu tenho, né, por você, pelo GPD, né, o trabalho que vocês vêm fazendo, com o alcance que tem atingido, né, rodando, influenciando a agricultura, o produtor rural no Brasil inteiro. Então, fico muito orgulhoso de ser seu amigo, né, de ter você como um colega na FCA. Eu acho que a FCA se orgulha muito do trabalho que vocês têm feito. Então, parabéns, antes de qualquer coisa. Pô, muito obrigado, Caio. E assim, como eu falei, né, é muito prazer, muito orgulho de ter você aqui. Além de meu diretor, que nem eu falei, meu diretor na FCA, né, por toda a competência que você tem tecnicamente também, né? Hoje vocês vão conhecer o Caio aqui, nós vamos falar do professor Caio, não só da vida acadêmica dele, como da vida pessoal também. E vocês vão entender que o professor Caio hoje é uma das referências, se não for uma das maiores referências hoje, quando a gente fala de plantas daninhas, tá bom? Vou começar já com a pergunta, Caio. Vamos lá. Ó, a dúvida, porque essa aqui é a dúvida da galera. Plantas daninhas, plantas invasoras ou plantas infestantes? Qual que é a diferença? Bom, no fundo tudo é mato, Paulo. No fundo, entre aspas, é mato. Na verdade, a gente encontra em literatura, né, e principalmente, enfim, comunicações em geral, todos os termos, inclusive o mato. Mas tecnicamente e do ponto de vista científico nós adotamos planta daninha, né? Tanto é que tem a Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, que é muito tradicional, né? Já atua no Brasil há mais de 50 anos, tem um número muito grande de associados e que trabalha, né, cientificamente o tema, e adotou plantas daninhas, que é o termo mais correto do ponto de vista, nem toda planta herbácea, né, que é planta daninha, enfim, invasora tem um contexto, né, porque a planta daninha ela está dentro do seu papel ecológico, então tem uma série de nuances aí, mas são detalhes, né. Na prática o termo trata do mesmo assunto, inclusive eu uso muitas vezes o mato, né, e nós usamos inclusive o matologia para tratar da ciência das plantas daninhas em algumas situações. Pô, é legal isso aí, cara. É a mesma coisa, outra dúvida que também eu gostaria de falar aqui, que eu não tive oportunidade ainda de falar, que eu acho muito legal quando eu vou nas defesas da área sua, do Ulisses, né? Que o pessoal... Eu acho que o termo correto é agrotóxico, né? A turma fala agrotóxico e defensivo agrícola. A gente fala defensivo, mas o termo correto é agrotóxico, né? O termo que está na legislação hoje, que inclusive passou por uma mudança, né? Nós tivemos a aprovação do novo projeto de lei em dezembro do ano passado, retrasado, né? E teve uma discussão muito grande, inclusive, sobre mudar o tema, o termo, né, agrotóxico, mas ele permaneceu. Dentre muitas mudanças, essa foi uma que permaneceu. Eu particularmente não me agrada, eu acho que é um termo pejorativo. Né? Para o agro, para o contexto do uso desses produtos, o mundo inteiro adota o termo pesticida ou alguma coisa próxima a isso. Nós usamos muitas vezes defensivos agrícolas, produtos fitossanitários. Tudo isso estava em discussão no momento de avanço ali com o projeto de lei, mas permaneceu, infelizmente, agrotóxico. Acho que não é um termo mais apropriado, mas efetivamente é o que está na lei. Do ponto de vista técnico, até do ponto de vista acadêmico, a gente acaba usando muito mais termos que são mais aceitos até internacionalmente. Pô, só essa informação já valeu o podcast, né, Caio? Mas vamos lá, eu queria... a galera do agro aqui, quer saber quem é o Caio. Então, da onde você vem? Eu conheci você aqui, né? Que você fez a faculdade aqui, nós somos contemporâneos, né, Caio? Você é mais novo que eu, mas a gente é contemporâneo. E da onde que veio o Caio? Da infância? Conta um pouco pra gente, Caio.
um pouco mais novo, mas somos contemporâneos, com muito orgulho aí, Paulo, da nossa FCA. Bom, eu sou nascido em Vinhedo, passei, né, toda a minha infância, adolescência em Louveira, né, com meus pais. Estudei minha vida toda em escola pública, né, em Louveira, uma parte em Vinhedo, uma parte em Jundiaí, com bastante dificuldade, inclusive, né, vendo uma família bastante simples também, né, inclusive, gosto sempre de dizer, né, foi o primeiro a ter a oportunidade de fazer uma faculdade, nem meus pais, nem meus avós tiveram essa oportunidade, depois meu irmão fez também, né, outras, mas foi o primeiro. Então vem mais ou menos desse contexto, Paulo. Meus pais, né, meu pai particularmente, na minha infância era produtor rural, produzia uva, né, tinha um sítiozinho, produzia uva. Então me lembro da minha infância acompanhando, dirigindo trator, e lembranças muito boas, né, dessa época. Depois meu pai abandonou a atividade, vendeu a propriedade e tal, né, já na minha adolescência. Mas daí vem, inclusive, o interesse pela agronomia, né, e a motivação para cursar agronomia. Que legal. Ali na região ali tem uva e morango, né, Caio? Tem os Carbonari lá, que é famoso lá a parte de morango também, né? É uma região ali, inclusive conhecida como Circuito das Frutas, né? Então tem a uva, o morango e outras frutas que são bastante produzidas ali na região. Carbonari, né, efetivamente ali a região de Jundiaí tem muita gente, né, com esse sobrenome ali, tem inclusive o Parque da Uva de Jundiaí, que é o comendador Antônio mesmo. Carbonari, então tem algum grau de parentesco ali, né, com eles. Depois teve inclusive em Botucatu tem outros Carbonares, o Rodolfo Carbonari, que foi professor da Faculdade de Ciências Agronômicas na pioneiro da Horticultura, que foi pioneiro da primeira turma, né. Então tem algum parentesco distante, meu pai se lembra dele da infância, né, primos, assim, algum parentesco, mas os Carbonari estão aí nesse mundo das frutas aí, né, por um bom tempo. Então de criança você já mexia na roça, já, Caio? Que bacana. Sim, eu me lembro e acompanhei bastante meu pai, meus tios, né, com a produção de uva dentro do sítiozinho da propriedade que nós tínhamos ali. Vamos lá. Então, passado a infância, passado os estudos, daí como é que você veio parar aqui em Botucatu para fazer agronomia, Caio? Paulo, foi, como eu disse, escolher agronomia não foi difícil, foi natural. Eu sempre tive essa vontade, essa conexão e muita sorte, né, de realmente ter seguido, porque é uma profissão muito bonita e que eu amo, né. Mas foi oportunidade, né, de fazer o vestibular, prestei agronomia, passei na época no vestibular aqui da Unesp, Botucatu, e passei no vestibular da Federal de São Carlos, fui conhecer os dois campos, São Carlos também muito legal, mas Botucatu foi paixão à primeira vista, né? Entrar na Fazenda Lajeado, na Faculdade de Ciências Agronômicas, foi de fato uma emoção muito grande, uma conexão muito rápido, muito fácil, e vim para cá com 17 anos, morar sozinho, primeiro a sair de casa, né? Foi um momento ali bastante desafiador, que eu lembro com assim, muito carinho, com muita emoção. Conta um fato legal daquela época, Caio, pra gente. Eu fiz um podcast aqui só falando da minha vida na faculdade. O Kleber e o Silva não acreditavam nisso, né? Não, agora lembrar de um fato, mas foram tantas histórias boas, né? De graduação, festas, momentos descontraídos, mas também momentos assim, de muito trabalho, teve assim, muita dedicação, né, durante o meu período de graduação. Então, assim, eu não consigo lembrar de uma passagem efetivamente assim, Paulo, mas a graduação é um período muito marcante na vida, né? Eu acho que assim, só sair de casa, vir para Botucatu, morar sozinho, enfim, aprender tudo, né, Paulo? Tudo. Desde cozinhar, se virar, enfim, criar, né, toda uma rede de novas amizades, fundamental, né, para quem está chegando sozinho numa cidade com 17 anos, como era o meu caso.
Foi fundamental, foi muito legal, um período que a gente não esquece dos amigos da 36ª turma de agronomia, né, que a gente acaba formando uma nova família em Botucatu, né? Formatura, sessão solene, é a coisa mais linda do mundo, né, Caio? Sem dúvida. Principalmente para os pais, né? Quando vê, parece que a... Poxa, mas é como se fosse hoje na memória, né, Paulo? Tenho certeza que para você não é diferente. Falei disso hoje. O dia da colação de grau, falei né? Disso hoje. Gameiro era o diretor. No Gameirão, no ginásio, lá no que era recém-construído na Faculdade de Ciências Agronômicas. Acho que eu fui a segunda turma a participar de formatura ali no... A minha foi na associação. No Gameirão, né? Era o famoso Gameirão na época, novinho. Então foi um período inesquecível. Toda vez que eu vou ali no ginásio, tem a árvore da minha turma plantada ali, não tem como não lembrar, se emocionar com aquele período da graduação, com a colação de grau, que é um momento muito especial. E esse vínculo eterno que nós criamos com a Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Daí depois veio a pós-graduação. Como que surgiu isso aí? Como é que surgiu a parte de trabalhar com plantas daninhas, Caio? Essa também é bacana. Muito legal. Na verdade, Paulo, a pós-graduação foi bastante natural, porque eu trabalhei na área de plantas daninhas e aí também foi, no primeiro momento, por acaso, mas foi uma afinidade muito grande, gostei muito da área desde o início, porque desde o primeiro ano da faculdade, na verdade eu tive a disciplina de introdução à agronomia, com os professores Dagoberto e Ciro Rosolém, e o Dagoberto na época fez um tour na faculdade, na disciplina de introdução à agronomia, e conhecendo a área de plantas daninhas, né, o Nupan na época, também novinho, prédio recém-inaugurado, foi também paixão à primeira vista. Então, desde o primeiro ano, meados do primeiro semestre, que eu comecei a fazer estágio na área de plantas daninhas e passei toda a minha graduação ali. Na verdade, trabalhando com o professor Dagoberto na época. Fiz 3 anos de iniciação científica, com bolsa FAPESP. Então, eu já vinha trabalhando na área de plantas daninhas durante toda a graduação, já tinha artigos publicados, já vinha muito engajado nessa parte científica, e aí o mestrado foi natural. Mas aí o mestrado eu mudei, né, de orientação, passei a trabalhar com o professor Vellini, que também, né, uma grande referência na época e até hoje, né, uma das maiores referências na área de plantas daninhas no Brasil e no mundo. E aí eu fiz o mestrado com ele, né, pelo programa de proteção de plantas na faculdade, depois o doutorado também, na proteção de plantas com o Vellini, e foi também fantástico, né? O Vellini foi trabalhar com ele. Eu queria conviver mais com o Vellini, Caio. Eu queria ter a sorte que você teve de conviver com o Vellini. Eu falo que, para mim, o professor Vellini é uma das 3 pessoas mais inteligentes que eu conheço, do pouco que eu converso com ele, assim, porque ele... eu lembro quando nós fomos dar uma palestra junto, eu conto esse caso também. Ele foi falar sobre água, o professor de plantas daninhas, ele foi falar sobre água, ele deu um show na palestra falando sobre água, e eu falei sobre plantio direto. Daí na volta ele veio me ensinando o que eram as coisas que eu tinha que falar de plantio direto. Eu falei assim, e é isso, Paulo, de fato eu sempre digo isso, né? É um privilégio. Ter trabalhado com ele, ter sido aluno de mestrado, doutorado, e hoje trabalhar com ele, ser colega, um grande amigo, na verdade. Convivemos, né, quase que diariamente, compartilhamos as linhas de pesquisa, os projetos, trabalhamos juntos, né, e é um grande privilégio, porque realmente ele é muito inteligente, né, visionário, mas é também uma pessoa, um ser humano fantástico, generoso demais, né, e é um grande privilégio trabalhar com ele, né, até hoje, e é muito bom. Aí mestrado, doutorado, e daí como é que foi o concurso para professor daí, Caio? Foi logo em seguida ou você saiu? Como é que foi? Não, na verdade, Paulo, eu quando estava no doutorado, eu já estava dando algumas aulas, eu passei num concurso na FATEC, aqui em Botucatu, na época tinha recém-aberto o curso de agronegócio, então eu dava algumas aulas na FATEC, então já tinha alguma experiência didática, e foi uma experiência muito legal, aprendi muito, né, uma grande vivência ali. Aí eu terminei o doutorado, fiquei um tempo ligado, né, a um projeto de pesquisa com pós-doutorado, e logo saiu a oportunidade do concurso. Pouco tempo depois de ter terminado o doutorado, eu passei no concurso e aí ingressei
como docente na faculdade. Isso foi, na verdade, o concurso foi em 2010, mas eu terminei o doutorado em 2009, 2010, 2011, começo de 2011 eu ingressei como docente. E, cara, foi um dos momentos mais felizes, né? Uma grande realização. Poder ficar na Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Como docente, atuando na área de plantas daninhas, no que eu entendo que é um dos maiores, né, centros aí estruturados, né, da área de plantas daninhas, acho que do Brasil, do mundo, e trabalhando com o Veline, que é uma grande referência para mim. Caio, dentro da mecanização, por exemplo, né, essa pergunta que eu quero fazer para você. Então, em todas as áreas, a gente tem aqueles fatos que deram a virada de chave, ou momentos de virada de chave, por exemplo, né, quando a primeira vez que surgiu um trator, estou falando da mecanização, né, com plantio direto, que é totalmente relacionado com a parte de herbicida e mecanização. Então, essas aí foram as viradas de chave que deu na mecanização. Na área de plantas daninhas, e por que eu vou fazer essa pergunta para você? Porque eu adoro quando você coloca aquele gráfico, né, da quebra da patente do glifosato lá. Eu acho a coisa... Quais foram as viradas de chave assim que você pode, né, nesse espaço que você trabalha com planta daninha, assim, que você vê que mudou o conceito, mudou o manejo? O Paulo, assim, do ponto de vista de plantas daninhas, do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, eu acho que eu logo após, né, ou durante a graduação, logo após formar, durante a carreira, né, profissional, acho que eu peguei um momento de uma grande mudança, muito drástica, na verdade, em termos de manejo de plantas daninhas, onde nós tivemos a introdução. Nós vínhamos, né? Você citou a questão do glifosato, a patente do glifosato, que acabou viabilizando, né, de certa forma, o plantio direto. Então a gente vinha desse momento que já era uma mudança bastante drástica, começando, né, com o plantio direto de maneira mais intensa. Isso afeta drasticamente todo o programa de manejo de plantas daninhas. Mas logo na sequência com a introdução da biotecnologia, com as culturas transgênicas, que muda drasticamente todo o cenário de manejo de plantas daninhas. Né, uma virada de chave realmente de um contexto de muito mais cuidado em termos de seletividade, de muito mais uso de herbicidas de pré-emergência, de uma diversidade muito maior de herbicidas, para um cenário, né, principalmente nas grandes culturas, soja, milho e algodão, com o gene de resistência a glifosato, tudo isso vira ou passa, né, a depender de um único herbicida, o que torna, num primeiro momento, tudo muito mais simples, muito mais fácil, muito mais barato, né, e reduz a complexidade de manejo de plantas daninhas, mas que logo na sequência traz, ou começa a trazer os grandes desafios que a gente tem vivido até hoje, que é a resistência, e aí buscar novamente diversificar os métodos de controle, buscar novas alternativas em termos de controle, enfim, que é, né, um cenário que nós estamos vivendo até hoje. O que a gente tem hoje de espécies com resistência comprovada, Caio? Tem, na verdade... Na verdade é interessante a questão da resistência. Vou até fazer um parênteses e voltar um pouquinho, né? É importante reforçar que a resistência ela não surge nesse momento. Na verdade, nós vínhamos num cenário onde nós tínhamos muito problema de resistência de plantas daninhas, mas não a glifosato. Há inibidores da LS, inibidores da CCase, inibidores fotossistema 2, porque nós usávamos outros herbicidas, né? E vínhamos num contexto da década de 80, 90, de bastante intensidade, principalmente de herbicidas inibidores da LS e a CCase. A partir da introdução do glifosato, e aí a gente passa a criar uma pressão de seleção muito grande em cima de um único herbicida, que estava no mercado desde a década de 70 e até início dos anos 2000, praticamente a gente não tinha nenhum caso de resistência, começam a surgir naturalmente o que é esperado em termos da pressão de seleção que foi promovida com o uso do herbicida. Dali para cá, Paulo, nós temos um número crescente de espécies de plantas daninhas resistentes a glifosato, que se tornou o grande problema, né? Hoje o nosso grande desafio, e que num segundo momento vem não só a glifosato, mas a um segundo herbicida. Então começa a surgir a resistência múltipla, que vem crescendo também nos últimos anos.
Então, eu acho que mais importante do que um número exato, a gente tem 13 espécies, né, com resistência a glifosato, mas a gente tem muito problema com azevém lá no Rio Grande do Sul, resistente a glifosato e outros herbicidas, especialmente inibidores da CCase. Mas a nível mais generalizado, o Brasil, aí pega, né, do sul a região centro-oeste, as regiões de fronteira agrícola hoje no Brasil, a gente tem a buva ainda como um grande problema, resistência a glifosato, associado a mais outros mecanismos de ação importantes, auxínicos, protox, fotossistema 1, né, que era o paraquat anteriormente. Enfim, você vai agregando dificuldade de manejo porque vão surgindo plantas com resistência múltipla. Na sequência vem capim amargoso, que é um grande problema também, uma planta de difícil controle, com resistência a glifosato, inibidores da CCase, e agora mais recentemente, que vem se tornando rapidamente um problema no Brasil todo, o capim pé de galinha, com resistência inicialmente a glifosato, mas já sinalizando resistência a inibidores da CCase, dos diferentes grupos químicos, e talvez essa seja a bola da vez, é o problema maior que o produtor tem enfrentado, porque buva amargoso não deixou de ser problema, mas ele teve tempo de aprender a manejar, a trabalhar as ferramentas que estão no mercado, a desenvolver misturas, momento de aplicação. E o capim de pé de galinha, por ser mais recente, é o grande problema. Nós estamos buscando soluções e aprendendo a trabalhar com ele. Na esteira do pé de galinha vem o caruru, resistente a glifosato, já sinalizando, né, a possibilidade de um caruru, que é o Amaranthus híbridos, resistente a glifosato no Paraná, subindo para a região centro-oeste, e um Amaranthus palmeri, que foi introduzido no Mato Grosso, que é a principal espécie de planta daninha nos Estados Unidos, descendo para a região mais sudeste e sul do país. Então também ou deve se tornar aí rapidamente um grande problema, dor de cabeça para os produtores no Brasil todo. Olha aí, você falou só das coisas que afetam mesmo, né? Só das plantas daninhas principais. Os grandes abacaxis que nós temos aí atualmente. Claro que a diversidade de plantas daninhas é imensa, tem muitos outros casos de resistência, mas esses eu acho que são os principais problemas que nós estamos vivenciando. Professor, o Caio, me fazem essa pergunta também, que eu gostaria de passar. Eu falei assim, eu vou falar com quem entende, né? E daí, quando eu vejo suas palestras, que a gente acompanha, eu já vi você dar essa explicação. Eu queria que você falasse aqui no podcast sobre o paraquat, que era um herbicida que tem um espectro legal, todo mundo gostava de usar e de repente vai lá e ele é banido. Como é que foi essa história, Caio? Ô Paulo, o paraquat era um dos herbicidas mais usados no Brasil, né, até o momento que ele foi proibido, né, banido no Brasil, por um motivo muito simples. O glifosato, em função da resistência, ele não deixa de ser utilizado, porque ele tem um espectro de ação muito amplo, ele resolve boa parte dos problemas, mas em função de resistência, da dificuldade de controle, nós passamos a adotar com muita frequência o fracionamento da dessecação, né, do preparo da área para entregar, para ter uma boa plantabilidade, para entrar com a semeadura. Nós fracionamos isso, trabalhando com glifosato, outros herbicidas mais sistêmicos numa primeira aplicação, e entrava com o paraquat, que é um herbicida de ação rápida, espectro total, mas que não é sistêmico, ele é mais de contato ali, né, usando um termo mais popular, que fazia aquela limpeza final, queimava ali rapidamente, tinha um efeito muito rápido, e entregava a área pronta para o plantio. Então ele fazia um papel muito importante, tinha um preço, né, um custo muito baixo, toda uma viabilidade econômica e entregava um bom resultado em termos de manejo de plantas daninhas. Então ele tinha um papel muito relevante dentro da nossa agricultura, dentro do contexto do próprio plantio direto. Mas de fato o paraquat é um dos herbicidas mais tóxicos que tem. Ele tem um grau de toxicidade elevado, desde que você se exponha a ele, né? E é importante, e eu vou também tentar ser breve aqui, mas eu acho que é importante citar, né, o quão relevante é avaliar o risco, né, porque a gente fala muito até hoje de perigo e muitas vezes deixa de olhar o risco que é perigo, mas
a exposição, que é de fato o conceito mais adequado, inclusive do ponto de vista legal, é o conceito que o mundo inteiro, pelo menos desenvolvido, já usa há pelo menos 20 anos e nós só incorporamos na nossa lei agora, nessa mudança que nós tivemos. E quando a gente analisa o risco, apesar de ser um produto de alto perigo, qual que é o risco de nós utilizarmos ele? Para o consumidor, nenhum, porque ele não é um produto móvel, né? Como eu acabei de comentar, então ele não vai acumular nas regiões que nós vamos consumir. O problema é o aplicador. Para o ambiente também não é um risco, porque ele não tem mobilidade no ambiente, a degradação é rápido, o risco para o ambiente é nenhum, muito baixo, muito pequeno. O risco é para o aplicador, que pode ser mitigado com as boas práticas, com EPI, com uso adequado. Então, esse é um ponto importante. Apesar de ser um produto com nível de perigo elevado, o risco ambiental é baixo, para o consumidor é baixo, e para o aplicador, se usado de maneira adequada, muito baixo também. Muito bem. A Europa proibiu o paraquat, com base, né, nessa questão de perigo, só que o paraquat para a Europa não era importante, era um produto irrelevante, na verdade. A Europa não planta soja, né? E para nós é um produto que era usado basicamente para soja. E que os nossos concorrentes, Estados Unidos, Argentina, que são os maiores produtores junto com o Brasil, continuam usando. Então, tirou competitividade da nossa agricultura brasileira, mas nossos principais concorrentes continuam utilizando. Com algo que poderia ser mitigado, né? Só uma curiosidade, Caio. Quem que decide isso? É o Ministério? Foi uma decisão da Anvisa, na verdade. Anvisa. A decisão da Anvisa. Pá. E assim, e aí de novo, né? O que nós colocamos no lugar? Produtos que não necessariamente são, ou vão trazer, ou vão agregar uma segurança, né, muito diferente do que nós tínhamos desde que usado corretamente. Então, é claro que se a gente olhar de uma maneira rasa, pontualmente, a toxicidade do paraquat chama atenção. Se a gente olhar num contexto, né, real claro que tinha alguns problemas de suicídio, mas se não for paraquat aí entra numa outra esfera que é mais complicado discutir. Mas eu acho que certamente ele tinha um papel muito importante que nós perdemos com o banimento dele e estamos nos ajustando a isso. Obviamente que a partir do momento que perdemos essa ferramenta, nós temos que trazer outras possibilidades para fazer esse mesmo papel, mas dificilmente a gente vai encontrar um outro produto com o mesmo perfil, com a mesma eficácia. Muitas vezes a gente tem que usar 1, 2 ou mais produtos para fazer o mesmo efeito e muitas vezes sem o efeito tão grande que nós tínhamos anteriormente. Que coisa. Que aula, hein? Ô Caio, agora eu queria falar um pouco, aí você falamos da graduação, pós-graduação, né? Aí da docência, do seu concurso, e agora, né, mais atualmente, que nem eu falei no começo do podcast, você vai lá e se torna aclamado por todo mundo, né, sem eleição de uma pessoa só, então por isso que eu falo que vai a aclamação, né, ou você se torna diretor da FCA. O que é ser diretor da FCA, Caio? Paulo, bom, primeiro, acho desafio, né? Acho que assim, primeiro é continuidade de um trabalho, né? Acho que a FCA tem essa característica que é muito importante, é sempre um trabalho de não interrupção, de continuidade. Então, eu já vinha, né, na vice-direção, junto com o professor Dirceu, acompanhando todo o trabalho, toda uma diretriz que foi planejado e, naturalmente, como você falou, né, surgiu a oportunidade da candidatura, foi uma candidatura única, então acho que tem, né, uma boa aceitação do que vinha sendo construído. Então, antes de mais nada, continuidade de um trabalho, né, de outros que vieram e na mesma linha. O professor João, que esteve aqui no podcast, né, antes do João Velini, antes o Bill, depois do João, o Vilken, Dirceu. A gente tem mais ou menos esse histórico até de continuidade, né, dos vices, que eu acho muito importante, né, e permite a continuidade de um projeto, não descontinuar coisas importantes. Aí, mais diretamente, né, respondendo sua pergunta, é um desafio muito grande, uma responsabilidade imensa, e ao mesmo tempo é extremamente gratificante, né, Paulo? A gente ter a oportunidade de ser diretor, de estar à frente de decisões importantes, representando a Faculdade de Ciências Agronômicas em muitas situações,
diante de uma gratidão, de uma dívida impagável que eu considero que eu tenho com a Faculdade de Ciências Agronômicas, que transformou minha vida, mudou a trajetória, mudou as oportunidades que eu tive. Eu brinco, né? Até minha esposa eu conheci na FCA, minha família convive ali dentro, desde bebê, meus filhos estão ali. Então, tudo que eu tenho, de certa forma, eu devo, né, ou muito do que eu tenho, eu devo à Faculdade de Ciências Agronômicas. Então, é muito gratificante e me sinto muito feliz e procuro, né, esforçar e fazer o melhor possível, porque eu acho que a Faculdade de Ciências Agronômicas merece todo esse esforço e muito mais. E assim, a maior parte do dia é porque tudo tem que passar na sua mão, né, cara? Então acho que despacho, a vida do diretor é essa, né? Na verdade, tem uma equipe muito boa, né? Eu acho que e também foi dado continuidade, então o pessoal experiente, né? Tem os diretores de áreas, diretor acadêmico, diretor administrativo, de serviços, de biblioteca, de informática, tem toda uma equipe, os supervisores de sessões, tem uma equipe muito bem estruturada que permite as coisas funcionarem muito bem, né? E são pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico. Tem a vice-direção, hoje, a professora Renata, que também tem um papel fundamental com muitas questões relacionadas à permanência, à própria fazenda. Então, não é um trabalho do diretor, é um trabalho de uma equipe muito grande, mas muita coisa. O volume do trabalho é grande, né, que eu falei. A burocracia tem um papel, né, tem uma parte muito significativa da atuação que é essa burocracia, que despachos, né, e que faz parte do trabalho. Mas tem um outro trabalho, uma outra parte muito legal, Paulo, que é planejar, que é realmente pensar junto com a comunidade um futuro, né, para a instituição, manutenção, né, da excelência que foi construída, consolidada, com o esforço de tanta gente que veio antes de nós, né? E a relação com os alunos muda alguma coisa ou não, Caio? Como é que é? Não, acho que não, Paulo. Eu continuo com um número muito grande de estudantes de pós-graduação, né? Claro que trabalho com o Velini, tem todo esse apoio dele também, como eu disse no começo, né? A gente trabalha junto, então é uma rede ali. Como você fez para ele quando ele era em diretor, outros momentos, né? Exato. Mas tem um número grande, né? Consigo atuar na pós-graduação, aulas da pós-graduação continua normalmente, algumas aulas na graduação na medida do possível. Claro que não dá para se dedicar da mesma forma, né, à sala de aula, o contato com os alunos no dia a dia, ou pelo menos com um número grande, mas eu acho que não muda muita coisa, ou pelo menos procuro não mudar muita coisa, Paulo. Acho que é importante manter essa proximidade com a sala de aula, com os alunos, com o dia a dia, né, da comunidade de maneira geral. Acho que não tem porquê ter grandes, né, mudanças, é mais uma questão às vezes de falta de tempo mesmo, mas do resto... Bacana. E a parte administrativa faz você perder alguma coisa da parte de pesquisa ou não, Caio? Sem dúvida, sim. A gestão exige muito tempo, muita dedicação e acaba consumindo uma parte do tempo que era dedicada à pesquisa, né, a parte mais acadêmica. Então, acho que tem, sem dúvida, algum comprometimento. Uma coisa que eu adoro fazer, né? Você faz melhor do que ninguém, que é rodar o Brasil. Né? Eu tinha uma rotina, uma agenda grande de palestras, viajando o Brasil. Hoje, muita coisa eu não consigo atender e me dói não atender, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas acho que é temporário, né? Acho que é dentro de um contexto, mas sem dúvida não dá para manter o mesmo ritmo acadêmico, de pesquisa, de extensão e mesmo de ensino, né? Eu tenho uma pergunta boa aqui, Caio. O que mais te fascina na área de plantas daninhas? Eu acho que, na verdade, é a diversidade, Paulo. Assim, a área de plantas daninhas é muito diversa, em vários aspectos. Você pega a planta daninha por si só, eu lembro diversidade. Na minha época de aluno, aquele livrinho preto, né? Exato. Rapaz, eu não conseguia decorar 3, 4 daquela lá. Não tem possibilidade de receita de bolo, porque você tem uma diversidade de plantas daninhas imensa, cara, são centenas de espécies. Que
vai ser muito dinâmico em função do ambiente, em função da cultura. Então, entender todo esse contexto biológico, ecológico, já é por si só muito legal. Assim, eu particularmente gosto muito. Toda essa interação com o ambiente de produção, inclusive em áreas não agrícolas. E aí quando você vai para o manejo, também é algo extremamente diversificado, em termos de métodos de controle, em termos de planejamento, é muito estratégico, é um jogo realmente de tabuleiro ali, que é fascinante, né? É muito gostoso. E eu acho que é isso que mais fascina, realmente, essa complexidade e ao mesmo tempo ter que trabalhar toda essa questão estratégica. Deixa eu fazer uma pergunta para você de agrônomo. O que é o maior desafio para mim é identificar quando a planta, não só para mim, como para bastante gente, né? Identificar quando ela é pequena. Isso aí existe ainda ou não, Caio? Ah, sim. Bom, tanto é que na disciplina de plantas daninhas, uma parte da avaliação é a construção de um herbário, né? E os alunos eles têm que coletar a planta e identificar a planta, mas na fase adulta, com florescimento, que é muito mais fácil, obviamente, e também na fase de plântulazinha pequenininha, que é o grande desafio. É uma questão de treinamento, não é fácil, como eu disse, é uma diversidade muito grande, são muitas espécies, né? Concentrado em algumas famílias que têm um predomínio, famílias botânicas que eu digo, mas é questão de treino mesmo, de prática, né? Ninguém vai dominar tudo isso de uma hora para outra, mas com prática a gente consegue. E o produtor, no dia a dia, que está no campo, tem essa experiência, tem essa vivência, né? É um desafio, mas ao mesmo tempo é realmente... É fascinante. Eu já vi alguns aplicativos, cara, que você pega, né? Um aplicativo que você vai lá, mas com ela adulta já, né? Dela pequena. As coisas estão evoluindo num ritmo, né, Paulo? Que há pouco tempo atrás, ou nas primeiras iniciativas desses aplicativos, mesmo com plantas adultas, era muito falho, era muito ruim. Hoje já tem um nível, e para alguns aplicativos, interessantes. Para plântula, eu pelo menos não tenho visto nada ainda com talvez uma eficácia, né, uma assertividade grande. Mas eu não tenho dúvida que deve evoluir muito rápido nesse sentido também, e é uma ferramenta que seria muito útil para o produtor, para tomar decisão em termos de planejamento do manejo. Entrando nesse assunto, Caio, na área nossa de mecanização, tecnologia é um negócio imparável, né? E, por exemplo, a parte de identificação, hoje a gente faz plantabilidade com robô, né? Inclusive o GPD tem uma parceria, né, com uma empresa que tem um robô que ela vai lá e faz a identificação da plantabilidade, como é que está o plantio dela. A tecnologia, ela age também na área de plantas daninhas? Com certeza. Além de novas moléculas. Exato. Primeiro porque, e aí é interessante, né? Eu fiz um pouco do histórico dos problemas de plantas daninhas e comentei a questão do glifosato, que a gente entrou num período de grandes desafios, né, de grandes mudanças a partir da biotecnologia. Mas até aproveitando aquele relato que eu fiz, nós estamos num cenário que muitas novas ferramentas têm surgido, o que é muito legal e não deixa de ser algo muito tecnológico, porque desenvolver uma nova molécula é um desafio imenso, são anos, 350 milhões de dólares, uma ciência profunda que está aplicada ali, e principalmente uma tecnologia que é cada vez mais específica, né? Que agrega segurança, agrega seletividade e tudo mais. Então, essa ciência, essa tecnologia tem evoluído muito. Hoje a gente tem moléculas a cada dia mais seguras, né? Mais específicas e que funcionam muito bem. Isso por si só não deixa de ser algo muito interessante. Mas tem evoluído no sentido de ter novos traits, ou seja, novos genes que nós introduzimos nas culturas para ter tolerância a novos herbicidas. Isso tem evoluído, né, a biotecnologia num ritmo muito elevado. Nós temos observado uma evolução muito rápida em formulações de herbicidas, pesticidas em geral, mas de herbicidas, e principalmente uma tropicalização que dá uma vantagem muito grande, porque às vezes eu tenho a mesma molécula, que pode ser lá da década de 70, 80, mas com pacote tecnológico de formulação completamente novo, novos surfatantes, encapsulamento, polímeros, que mudam completamente a performance do produto. Então, essa revolução nós estamos vivendo também.
E discutindo coisas talvez mais disruptivas ainda, né? Nós estamos discutindo RNA de interferência, né, é algo que está no dia a dia já de discussão do ponto de vista científico, dentre outras tecnologias nesse sentido, né? Então acho que nós estamos num momento muito legal de grande evolução tecnológica também. Eu acho muito legal você falar isso, Caio, porque assim, quem é leigo, que não entende, né, começa a confundir as coisas. Então, acha que para você lançar uma nova molécula, você vai lá e você faz uma bruxaria no quintal da sua casa lá e quer lançar e assim, tem todo um estudo. Tem todo... Isso é muito legal você falar para desmistificar, porque às vezes entra política pro meio, né? Fala assim, esse aqui liberou tantas moléculas, esse aqui liberou, segurou, tal, e na verdade, né, tem todo um estudo, tem todo um investimento de milhões de dólares aí, como você falou, no conceito de uma nova molécula, né, Caio? Né, com certeza. Na verdade, quando a gente fala de pesticidas, né, desses produtos, há uma desinformação absurda. Né? Principalmente quem é leigo, quem realmente não vivencia minimamente o agro, desconhece completamente. E não tem culpa porque não conhece, né? Não, é desinformação mesmo. Desinformação. Né? E até tenho dito muitas vezes que o agro no Brasil, se pegar nos últimos 40 anos, o que ele fez é fabuloso, né? Porque nós saímos de um grande importador de alimentos para grande exportador, uma potência na produção e exportação, não só de alimentos, mas fibras, bioenergia também. Fundamentado em ciência e tecnologia, fez um trabalho fantástico, mas tem pecado muito e talvez até negligenciado ao longo de toda essa trajetória a comunicação, né? Que eu acho que levar essa informação adequada traria grandes benefícios. E voltando à questão dos pesticidas, certamente é um assunto que gera muita desinformação, que circula muita desinformação, porque são moléculas que têm evoluído ou a nível do ingrediente ativo ou a nível de formulações e têm se tornado progressivamente mais seguras. Os tratamentos fitossanitários têm se tornado progressivamente mais seguros. O uso desses produtos no Brasil posso dizer com muita tranquilidade, é extremamente racional comparado aos principais países agrícolas do mundo. A gente usa, em geral, menos produto por hectare. A ideia que se tem no Brasil é que a gente usa mais, a gente usa menos por hectare, menos por tonelada de produtos agrícolas. Porque vê o volume, né? Na verdade... mas aí que tá, é uma desinformação, porque você olha o volume total absoluto, plantado, não tem condições de você comparar o número dessa ideia de carro absoluto de Botucatu de São Paulo. São Paulo vai ser maior. Como é que é por 100 mil habitantes? Isso quando é muito legal. Faz essa conversão, também. O Brasil tem uma condição que é completamente oposta ao imaginário popular, de que o Brasil usa muito produto, usa produtos que são proibidos em outras partes do mundo. Não é verdade, é o contrário, né? Nós estamos proibindo produtos que nossos principais concorrentes continuam a utilizar. Se você pegar a parte de quantidade, né, você compara com o Japão, né? Eu gosto de fazer essa comparação, né, Caio? Usa muito mais que nós, muito mais. Por hectare. E mesmo aquela ideia de que é um país subdesenvolvido, né? Você teria medo de consumir um produto que é produzido no Japão? Você teria insegurança? Absolutamente então falta informação, não. Mesmo usando muito, usa com toda a segurança, mas usa mais que nós. Com certeza. E mesmo aquela ideia que se criou que o Brasil usa produtos que a Europa não... Se faz muito um paralelo com a Europa, né? Mas você compara coisas completamente diferentes. Você faz um balanço assim, olha, o que o Brasil usa que a Europa não usa. Vai ter várias coisas. Ninguém faz o contrário. O que a Europa usa que o Brasil não usa. Vai ter um monte de produto que nós não usamos e eles usam lá e talvez com problemas maiores do que o nosso. Eles plantam trigo, nós plantamos soja. São coisas completamente diferentes. Nós plantamos cana. Não passa nem perto da Europa. Enfim, tem muita desinformação e que causa um grande prejuízo à imagem da agricultura brasileira, né, do agronegócio brasileiro, quando é algo que nós, na verdade, somos nós que temos que apontar o dedo para a cara dos outros, não os outros apontarem o dedo para a cara do agro brasileiro. Excelente, excelente. Que aula, hein, Caio? Vamos fazer um exercício de futurismo aqui. Não parece, né? Passa o tempo que eu vou falar para você. Olha aquilo. Pois é. Vamos fazer um exercício de futurismo aqui, Caio. O que você vê num futuro recente aqui na área de plantas daninhas? Paulo, eu acho que
Nós talvez o futuro seja mais próximo do passado do que do presente. Eu acho que nós estamos caminhando exatamente, ou aprendemos uma lição, se pegar nos últimos 20 anos, do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, de diversificar novamente. Então, ter novas moléculas, novos grupos químicos, novos métodos de controle, incorporar o máximo possível de métodos de controle, olhar a prevenção com muito mais cuidado, que nós negligenciamos por muito tempo, até porque o resultado vem a médio e longo prazo. Então, eu acho que nós estamos saindo de um período que nós saímos de uma diversidade maior, né, de ferramentas de controle para uma diversidade muito pequena, e nós estamos abrindo esse leque novamente. Então, incorporando novos herbicidas, incorporando herbicidas de pré-emergência com muito mais frequência, voltando a olhar com muito mais cuidado essa diversidade de ferramentas, que é a essência do conceito de planta daninha, da ecologia de plantas daninhas. Não dava para esperar resultados diferentes se a gente parar e estudar um pouquinho o que é a natureza da planta daninha. Eu acho que isso a gente volta a olhar com essa perspectiva em vários níveis, né? Eu acho que a indústria vem desenvolvendo novas ferramentas, vem trabalhando esses conceitos, a academia da mesma forma, há uma convergência muito grande nesse sentido. Como eu disse, né, a Sociedade Brasileira de Ciências das Plantas Daninhas, quando a gente fala de resistência, né, o próprio Agarac Brasil, que é, né, de certa forma, uma representação da indústria também. Então há uma convergência muito grande, e eu acho que isso vai trazer grandes benefícios aí no curto e médio prazo, já do ponto de vista de manejo de plantas daninhas. E acho que o acesso à informação também facilita, né, Caio? Antigamente eu falo que o conhecimento estava dentro da universidade, apesar da gente fazer parte disso, a gente sabe que o acesso à informação ele tem que ser mais amplo, né? E aí, que nós, né, você está promovendo aí com Fala Galera, quem que conseguiria ter uma aula com o professor Caio aqui se não fosse o Fala Galera? É fantástico. Hein, Clebão? Porque é isso, né? Hoje a gente tem ferramentas para atingir um público muito maior, né? Você pula etapas com muito mais facilidade e chega lá na ponta. Isso é extremamente importante. Eu acho que a extensão mais nobre que tem é realmente pegar esse conhecimento que é gerado numa universidade como a nossa, de pesquisa, com um investimento grande, uma infraestrutura fantástica, com uma força de trabalho tão grande como nós temos, e fazer chegar na ponta. Não só fazer chegar na ponta, né, Paulo? Uhum. E na ponta buscar e coletar demandas para trazer, retroalimentar isso. Eu acho que isso é a extensão de qualidade que nós precisamos fazer. E hoje os canais estão realmente mais fáceis. Eu acho que a própria universidade tem incentivado mais isso, tem olhado com muito mais cuidado essa questão. Claro que não é só a universidade, mas a universidade tem feito, né? Ou a gente deseja que ela faça mais esse papel que é tão importante. E as ferramentas, elas realmente hoje estão aí, né? Estão muito mais fáceis do que era num passado não muito longínquo, né? Eu lembro de uma banca, Caio, que eu tava com o professor Velini, e isso eu não esqueço mais, e já faz um tempo, hein? Foi antes da pandemia essa banca. Eu lembro que ele falou uma coisa que eu tava querendo ouvir, que é a tal da pesquisa aplicada. Ele fala muito de pesquisa aplicada, né? Que eu falava assim, que parece que são dois extremos. Eu falava assim, você faz pesquisa, então você não vai pro campo, não é isso? Fala assim, você está acostumado a plantar em vasinho. E daí chega, você vai ver a pesquisa aplicada que o professor Velini citou, e falou assim, rapaz, eu me encontrei na pesquisa quando eu ouvi o professor Velini falar isso. Hoje o que eu faço? Eu pego a dor de um produtor, então o problema dele é cortar a palha, então eu vou estudar disco de corte lá para trazer a solução para ele, né? Quais os tipos de discos de corte, quanto que eu vou colocar de pressão na mola lá, qual o tamanho do disco, qual o tipo de disco e por aí vai. Então, assim, né, só dando um exemplo dessa pesquisa aplicada que você falou, que eu acho muito legal. Não, de maneira nenhuma desmerecendo a pesquisa básica, nem Sim, tampouco claro. A pesquisa financiada pelas agências de fomento, não é isso. Mas a universidade abrir a mente para um universo da indústria, da empresa, do produtor, e buscar essa demanda, inclusive buscar fomento, financiamento da pesquisa nesse espectro é extremamente importante. E cria um ambiente fantástico, porque você leva a solução, busca demandas, retroalimenta, então dá legitimidade
a todo esse instrumento da universidade que nós temos, que é financiado com recurso público. No final das contas, a gente tem dito isso, né? Nós somos sócios do setor privado, porque se ele se desenvolver, se ele arrecadar mais, nós estamos ganhando mais com isso, a universidade, né, Paulo? Nós enquanto universidade. Então, esse sistema funciona. E no meio disso tudo está o aluno conectado ao setor produtivo, que eu acho que é talvez a parte mais importante disso tudo. Então, é um sistema muito legal, que funciona muito bem, e eu acho que a universidade precisa expandir essa interação, né? Eu acho que ela está avançando, mas precisa expandir ainda mais. Caio, já chegando para o final do nosso podcast, já que me veio uma pergunta aqui, né? Aproveitar toda a sua experiência e a sua juventude, já que a gente falou de aluno, se você fosse um aluno hoje, qual a dica que você daria para esse aluno, aquele cara lá que tá no nosso dia a dia lá na FCA, entrou no primeiro ano? O Paulo, aí a dica que eu venho dando desde sempre, né? Eu acho que nós temos, na verdade, assim, a universidade, como a nossa, né? Que a universidade não é ensino, pesquisa e extensão. Ela tem uma estrutura fantástica, né? Que vai muito além da sala de aula. A sala de aula é um detalhe na universidade. Que o aluno possa explorar esse universo. Ele deve explorar esse universo. Ele tem que fazer estágio, ele tem que sair da sala de aula, ele tem que fazer a iniciação científica, ele tem que se envolver no projeto de extensão, aproveitar inclusive as oportunidades do ponto de vista cultural que a universidade promove, a interação, né? Criar relações. Eu acho que a dica é muito simples, aproveitar o conceito da universidade. Isso. Eu acho que tem muitas vezes... Temos tantas frentes ali dentro, né, Caio? Tantas oportunidades. E outra, começa o estágio amanhã, não gostou, muda. Isso. Não tem... vai lá com o Paulo, né? Eu não gostei do GPD, não tem problema, né? Nem todo mundo vem trabalhar no Nupan comigo. E eu faço isso, vem, olha, conhece as linhas, conhece a rotina, não se adaptou, não tem problema nenhum, vai procurar o Paulo. O GPD é legal pra caramba. Vai procurar o Cruciol, o professor, enfim. Regiane. Tem um monte de excelência, né, que a gente que os alunos têm que explorar, né, e eu acho que é isso, né, eu acho que o grande diferencial na formação deles, no final das contas, vai ser essa. É claro que a sala de aula, o conhecimento, ele tem um papel, mas o que nos diferencia, né, e realmente faz a formação diferenciada dos nossos alunos é esse ambiente muito amplo, com muitas oportunidades, é o aluno aproveitar, né, se apropriar de tudo isso efetivamente. Pô, a gente não poderia terminar de jeito melhor, Caio. Primeiro gostaria de agradecer você ter vindo aqui, agradecer sua amizade principalmente, né? Toda vez eu falo isso, que você, além de ser amigo, você é uma referência pra gente lá dentro da FCA, né? Eu sou um soldado do seu batalhão, então o que você precisar da gente, com certeza é só chamar. Eu acho que isso aqui não foi só um podcast, foi mais do que um podcast, foi uma aula, né? Só desses conceitos que a gente discutiu aqui. Para mim valeu a pena. Para você valeu a pena, Caio? Mas sem dúvida, um grande prazer, Paulo, estar sempre com você, nos seus eventos, tudo que você tem feito tem sido um grande sucesso, e eu só tenho a agradecer, né? Como você disse, a amizade, o relacionamento, né, que a gente tem de longa data. E a oportunidade de estar aqui, parabenizar você por mais essa iniciativa, né, já com um alcance também muito grande, tão expressivo. Então eu queria só te agradecer, te parabenizar, e sem dúvida nenhuma, para mim foi um grande aprendizado, uma grande oportunidade de estar aqui com você essa noite, e bater esse papo gostoso aqui. Pô, que legal. Muito obrigado, professor Caio. Quem quiser saber mais sobre o professor Caio, tá aí o professor Caio, @caio.carbonari. Tá certo? Também quem quiser saber mais sobre plantabilidade, é só
digitar o @paulo.orbex e continue nos seguindo aqui no Fala Galera, porque cada semana nós temos um assunto diferente aqui. E não é eu acabo de falar, isso aqui não é só um bate-papo, um podcast, isso aqui foi uma aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Ilcinho. Obrigado, Kleber. E principalmente obrigado, professor Caio. E até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Ô, Caio. Obrigado.